Ok, meus queridos, daqui a pouco nós vamos já estar dando início a esta live. É um momento em que nós estaremos compartilhando da palavra do Senhor, e é um momento onde nós seremos então edificados nessa noite pela palavra de Deus. Essa palavra que nós tanto necessitamos. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus, porque ela é tudo que nós necessitamos. É o nosso alimento diário para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. Vá dando o seu like aí, queridos. Já estou vendo aqui bastante gente dando a paz. Valdirene, Kelly, Valdirene Almeida, Denis, Milane, Ide Fernandes, Lenice da Silva, Márcia, Leonardo, Elaine. Vá fazendo seus comentários, porque é muito importante, a gente vai percebendo e a gente vai interagindo aqui, e com certeza é muito bom esse momento. A Cristina Romano, glória a Deus. Vicentina Barbosa, saudades Vicentina, Leila, Marcelo, Carlos Romano, Valdirene. Queridos, a gente está com muita saudade de todos vocês. Por esses dias, a gente tem feito uso deste meio que tem sido muito bom para todos nós. Eli Cabral, o vovô, Fresquinho, Shirley, Gisele, Valdirene, novamente, Almeida, Vera. A gente está com muita saudade de vocês, queridos, das nossas escolas bíblicas dominical. Rayane Rodrigues, bacana. Murilo, logo mais o Murilo vai estar aí na live com os jovens. E todo esse tempo, queridos, que nós estamos fazendo esse momento pela live, né? Todas essas programações, elas são muito importantes para todos nós. Nós temos as aulas para as crianças, nós temos aí o que está acontecendo aí no decorrer da semana. O pastor Neném está trazendo-nos todas as noites, né? E é um momento tão precioso e tão importante para nós, quando nós, na semana que antecede a nossa ceia, e essa semana nós vamos fazer de uma forma diferente, no próximo domingo. Mas nessa semana, né, o pastor está falando, né, sobre a vida de Jesus, mais precisamente aí uma semana antes da crucificação dele. Jesus entra em Jerusalém, né? Ontem nós vimos que ele deu uma saída de Jerusalém, foi até Betânia, na casa dos amigos dele, e depois, né, Jesus retorna novamente para o templo, e a gente então tem
aprendido bastante coisas aí, né, no decorrer dessa semana que antecede a crucificação de Jesus. Às vezes a gente vai lendo as Escrituras e parece que muitas vezes a gente acaba não percebendo alguns detalhes, né, que são tão importantes, né? E quando a gente faz uma leitura mais minuciosa, a gente acaba percebendo, né, e os nossos olhos parecem que se abrem para algumas coisas que em outras ocasiões a gente acaba não percebendo. Então, nós estamos num tempo diferente, né? Esse tempo que nós estamos em casa, eu acho que é um momento que pode ser bem aproveitado mesmo, para a leitura das Escrituras. Você pode, meu querido, tirar esse tempo que você está tendo em casa, e você pode sim, né, escolher um livro da Bíblia e ler esse livro, fazer perguntas para o texto, e certamente você será impactado pela palavra de Deus. Então, meus amados, não perca, né? É muito importante, né, esse tempo que a gente tem em casa para nos dedicarmos a essa palavra. Ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e eu e você, nós precisamos. Eu não consigo me ver sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, sem a leitura dela. E eu acredito que você também, né? Jesus é o maior exemplo disto, né? Ele sempre estava recitando textos da Bíblia. Então Jesus, ele tinha o conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu acho que é um bom exemplo para todos nós. Eu e você, nós precisamos da palavra de Deus. Ok, queridos, estou vendo aí bastante gente que já está entrando, Reginaldo, e nós vamos agora orar, meus queridos, orar para a gente então lermos a palavra do Senhor. Já vá preparando aí o texto que está em Salmos, no capítulo 49. Nós vamos estar lendo esse salmo e certamente algumas lições para todos nós, né? Nós certamente seremos instruídos por Deus e por sua palavra. Nós faremos isso logo mais. Muito obrigado, queridos, né, por você estar nessa noite, né? Nós estamos distantes, é verdade, mas o nosso coração está perto. Nós sentimos a falta. Como eu disse, eu tenho muita saudade das escolas bíblicas dominical, dos grupos, pequenos grupos, as nossas reuniões, aqueles momentos de louvor e adoração à noite, no domingo, na quarta-feira. A gente sente mesmo essa falta, porque isso faz muito bem para a nossa alma. Selma, Vieira, Elizabeth, nós vamos agora, queridos, orar. Vamos falar com o Senhor e já em seguida, então, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos por esta noite, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Tu és, Deus, tudo que a nossa alma necessita. Ó Deus, a Tua palavra, ela é tão maravilhosa, Senhor. Ah, Deus, esses momentos em que nós nos reunimos, Senhor, e nós ficamos diante do Senhor, nós nos despojamos de tudo
e nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, reconhecendo, Deus, a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecendo, Deus, o Teu grande amor, a Tua infinita bondade. Ó, meu Pai, nesse momento eu te peço, visita-nos, fala, Senhor, aos nossos corações pela Tua palavra. Nós dependemos dela inteiramente para toda a nossa vida. Os meus irmãos que estão agora em seus lares, nos ouvindo, certamente também estão com seus corações ardendo, sedentos por Tua palavra, Senhor. Ó, meu Pai, nós te louvamos e bendizemos a Ti nesta noite, Pai. Te adoramos e pedimos-te, Senhor, visita-nos, fala conosco, que o Teu Espírito Santo venha testificar em cada coração, a começar do meu coração e do coração dos meus irmãos, Senhor. É nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Salmos 49. Diz o texto bíblico: ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem os dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seu nome a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiem, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Meus amados, esta palavra, ela é uma palavra que
o salmista, ele é como se ele estivesse nivelando todas as pessoas de igual modo. Não fica ninguém de fora. É a palavra de Deus que está dizendo para todos os povos, para todos os que vivem neste mundo. Esta palavra, ela é uma palavra que ela vem advertir os povos, as nações. É uma palavra que coloca todos de igual modo no seu devido lugar. Nós, os homens, muitas vezes a gente se acha que a gente tem o controle de tudo, que nós podemos tudo, e muitas vezes esse sentimento invade-nos, e nós, os homens, às vezes achamos-nos muitas vezes no direito de exigir de outros, e muitas vezes até mesmo com imprudência exigir de Deus. Então esse texto, ele confronta a altivez dos homens, a soberba dos homens, a arrogância de todos aqueles que pensam que estão acima de tudo e de todos. Então é um texto confrontativo, eu diria, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus e ela é toda a verdade, a única verdade, porque é a palavra de Deus. E o salmista, então, ele começa dizendo: ouçam isto vocês, todos os povos, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que fique de fora. É uma mensagem que diz respeito a todas as pessoas da terra, todos os que vivem neste mundo. Esta é a palavra de Deus. E aí, no versículo 5, vai dizer: por que deverei temer quando vierem os dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Queridos, os dias maus, eles fazem parte da vida de todas as pessoas. De todas as pessoas. Nós todos estamos sujeitos às adversidades, às tribulações. Ninguém está isento de enfrentar aflições nessa vida. E aí o salmista diz: por que deverei temer quando vierem os dias maus? Certamente, esse salmista aqui, que é um dos coraitas, ele tem em mente os muitos momentos que eles, como povo, reunidos na terra prometida, lá onde eles estavam, ou mesmo trazem à memória as vezes que eles tiveram que, pelo caminho, durante 40 anos, se deslocando em direção à terra prometida. Não foram poucas as vezes que eles enfrentaram inimigos, traiçoeiros. Nós nos lembramos muitas vezes que o povo hebreu tiveram que enfrentar os filisteus, os midianitas, e até mesmo na sua saída do Egito, o grande faraó. E são inimigos que o povo teve que enfrentar. Agora, queridos, isso foi nos dias deles que eles enfrentaram esses inimigos, mas isso tem a ver com a vida deles e tem a ver com as nossas vidas, porque nós também neste mundo estamos enfrentando os inimigos que se levantam contra nós. Os filhos de Deus, eles enfrentam as suas muitas dificuldades, e Jesus nos advertiu e nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Ou seja, a vida do crente, a vida do cristão, ela é
também uma vida que tem lá as suas adversidades. Não existe essa coisa de que crente, quem serve a Deus, não enfrenta problemas nesse mundo. Todos nós estamos sujeitos, e o Senhor Jesus, ele não disse que seria fácil, mas ele disse que aquele que quisesse segui-lo deveria tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Então, querido, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, porque é assim, por mais cuidadoso que nós sejamos, por mais precavido, haverá momentos nas nossas vidas que nós certamente iremos enfrentar dificuldades. Haverá situações que elas sairão do controle das nossas mãos, elas deslizarão por entre os nossos dedos. Então, nós precisamos olhar sempre para o Senhor, sabendo que é Ele que nos guarda, é nele que nós, no braço forte dele que nós fazemos menção, é dele que nós dependemos. Os homens que não têm entendimento, que não conhecem as Escrituras, às vezes, e que não têm temor de Deus, muitas vezes acham que estão no controle de tudo. Mas esse texto ele vem confrontar a todos, ricos e pobres igualmente, homens sábios, homens entendidos, gente do povo, por mais simples que a pessoa seja, ou por mais sábio que a pessoa seja, ainda assim ele está enquadrado nisso que o salmista coloca aqui. Todos nós, não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa dizer: eu tenho um controle de tudo nas minhas mãos. Não importa se a pessoa tem bens, se tem muitas riquezas, ou se ele não tem nada. A verdade é que as nossas vidas, elas estão nas mãos de Deus. O nosso deitar, o nosso levantar está nas mãos de Deus. Nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos por causa de Deus. Somos inteiramente dependentes de Deus. O versículo 7 vai dizer: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Ou seja, queridos, não adianta ter grandes riquezas, porque mesmo que você tenha todo o dinheiro desse mundo, ainda assim, nem eu e nem você podemos acrescentar um dia a mais, ou um minuto a mais, se Deus não permitir. Ou seja, não há a menor condição de alguém pagar o preço do seu irmão. Não há a menor condição de uma pessoa dizer: não, eu tenho dinheiro e eu quero que o meu irmão ele viva muito mais dias, muito mais anos. Não será possível. Chegou a hora da pessoa, ele vai ter que se encontrar com o Eterno, vai ter que se apresentar diante do Eterno. Ou seja, a nossa vida, ela está inteiramente nas mãos de Deus. E aí, queridos, a gente precisa reavaliar a nossa forma de viver. Às vezes a gente fica a vida inteira se desgastando, correndo atrás de tantas coisas e querendo ajuntar ouro, tesouros nessa terra, mas o Senhor Jesus já disse que os tesouros dessa vida a traça destrói, a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Então o Senhor Jesus ele nos orienta e nos dá um conselho para nós ajuntarmos tesouro no céu, porque lá a traça não vai destruir, o ferrugem não vai corroer e nem tampouco os ladrões poderão minar e nem roubar. Então, meus queridos, nós precisamos ajuntar tesouros
no céu, porque esse tesouro nosso estará guardado e estará seguro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, já disse Jesus. Ou seja, meu amado, a nossa vida ela está nas mãos de Deus e é somente nas mãos dele que a gente está guardado e sustentado. O dinheiro não pode, as riquezas não podem, de hipótese alguma, pagar o preço de uma vida. Certa feita, o Alexandre o Grande, que viveu no 3º século, por volta do ano 325, foi o rei da Macedônia, e ele diz uma coisa interessante, e isso está registrado, né? Você pode procurar, que você vai encontrar. Ele, em face da sua morte, ele chama um dos seus súditos e diz: quando eu morrer, eu quero que os meus médicos eles estejam ao lado do meu caixão. Quero que a minha prata, o meu ouro, os meus bens sejam lançados pelo caminho por onde passará o meu caixão, e que as minhas mãos estejam para fora, para que todos vejam. E aí aquele súdito, ele pergunta, né, por que fazer isso? E ele então diz, para que todos vejam que quando chega a hora de um homem morrer, nem mesmo os melhores médicos poderão mudar essa sentença. E que também o ouro e a prata que alguém adquire, nada disso se leva dessa vida. E as mãos para fora do caixão? Perguntou o súdito. Aí ele disse, é que nós viemos a este mundo de mãos vazias e saímos deste mundo de mãos vazias. Ou seja, querido, é uma realidade. Isto é uma verdade. A gente não leva nada dessa vida. Tudo vai ficar aqui. Então, o maior tesouro que você tem, meu amado, o maior tesouro é ter Jesus no seu coração, é a certeza da vida eterna. Então, o salmista, ele vai aqui confrontando, ele vai aqui colocando as pessoas do mundo inteiro no seu devido lugar. E aí, o versículo 10 vai dizer, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Olha, não há poder, nenhum poder que possa prevalecer contra esse inimigo chamado morte. Nenhum ser humano poderá se livrar desse inimigo que a Bíblia chama de morte. A morte é uma realidade para todos os homens, para todas as pessoas. Então, quando o salmista coloca isso aqui, ele está certamente observando e fazendo uma leitura da vida de todo ser humano. Aí ele continua, seus túmulos e suas moradas serão para sempre a sua habitação de geração em geração. Ainda que tenham dado os seus nomes a terras. Às vezes as pessoas têm aquele sentimento, aquele orgulho, aquela soberba de colocarem nomes em suas terras. Aqui, essas terras pertencem à família tal e tal e tal, e querem que isso prevaleça, né, como se fosse ficar isso por toda a eternidade. Mas essas coisas, elas passarão, queridos, passarão. Então, o maior tesouro que um homem pode ter é o tesouro que vem de Deus. O maior presente que eu e você podemos ter, queridos, é o presente que Deus já nos deu. É o maior de todos os presentes e é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É por isso, querido, que nós não podemos
gastar o nosso tempo nos desgastando, correndo atrás de coisas. Tudo isso é muito pequeno diante daquilo tudo que Deus nos concedeu. A maior de todas as riquezas já foi nos dada e é Jesus Cristo, o nosso Salvador, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nós nunca podemos perder isso de vista. Jesus é o bem maior que nós temos. O salmista diz que que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. O salmista, no Salmo 89, versículo 48, ele vai dizer isso: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Não há ninguém, querido, absolutamente ninguém, que se livrará do poder da morte. Esta é uma realidade a todos os homens. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Ninguém vai viver para sempre. Queridos, este é o primeiro quadro desse texto. É a primeira parte. É essa a ótica que o salmista tem da vida humana, de todos os seres humanos. Ninguém fica de fora desta parte que o salmista coloca aqui. Mas nós teremos aqui um divisor de águas. Nós temos aqui, a partir do versículo 15, no 14, 15, a gente vai ver um divisor de águas, e isso fará toda a diferença para todo homem que olhe e enxergue isso aqui como uma verdade absoluta. O salmista diz aqui, no finalzinho do versículo 14: pela manhã os justos triunfarão sobre eles. Queridos, a morte é um inimigo que ninguém, absolutamente ninguém, poderá vencer. Homens nessa terra. Mas entrou um homem aqui neste mundo, e este homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entrou neste mundo e ele foi aquele que venceu a morte. A morte não pôde deter o Filho de Deus. A morte não pôde detê-lo na sepultura. Jesus Cristo ressuscitou. E aí, queridos, é como eu disse, é um divisor de águas. É o antes e depois. Quem olha para Jesus e crê em Jesus, aí as coisas mudam. A morte já não mais é o fim. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, meus queridos, a morte, ela encontrou alguém que venceu-la, e este foi Jesus. A morte não pôde deter Jesus na sepultura. Jesus ressuscitou como garantia que eu e você um dia iremos também ressuscitar. Jesus venceu a morte. E aí, queridos, quando nós olhamos para esse fato, para essa realidade, e quando nós cremos no nosso coração, nós então recebemos a garantia de que um dia também nós ressuscitaremos. A morte não poderá nos deter. Aleluias! Glória a Deus! A morte é apenas um detalhe, mas a morte não poderá deter mais os filhos de Deus. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Ela já foi vencida por Jesus, mas nós também um dia
a venceremos, porque Jesus, ele virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e todos aqueles que creram nele, que creram em Jesus, ressuscitarão para a glória de Deus Pai. Você e eu, queridos, um dia vamos ressuscitar para o louvor da glória do nome de nosso Pai. Então, queridos, o salmista ele vai dizer: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o seu luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Ou seja, querido, ninguém leva nada dessa vida, mas se você crê em Jesus Cristo, que veio a este mundo, que foi para a cruz, que morreu, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e que vai voltar, você pode ter certeza que a morte, ela não será o seu fim e nem o meu fim, porque Jesus já venceu, e Jesus venceu e nos garantiu que um dia ele virá para então mudar toda a nossa história, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos por ocasião daquele momento serão transformados, ou seja, nós receberemos um novo corpo, receberemos um corpo glorificado, e nós vamos então viver a eternidade com Deus. Ou seja, queridos, o que fará toda a diferença para mim e para você é se nós cremos em Jesus, se nós recebemos a Jesus Cristo em nossos corações, se nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Eu quero chamar a sua atenção, que de repente você está aí ouvindo-nos e que de repente você ainda não entendeu muito bem isso, né, tudo que as Escrituras nos dizem. É verdade, é toda a verdade das Escrituras. Um dia veio um homem a essa terra chamado Jesus Cristo, o Criador do universo, aquele que nos criou pela palavra do seu poder, criou todas as coisas que existem, a mim e a você, e veio a este mundo, entrou neste mundo para buscar-nos, para salvar-nos, e todos aqueles que creem no seu nome, creem que ele é o Cristo, o Filho de Deus, creem que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Filho de Deus, então você pode ter a vida eterna, você poderá usufruir deste que é o maior bem que alguém poderá ter, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus te ama, Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para te salvar. Por isso, nesse momento, que você reflita sobre essa verdade absoluta, essa verdade de Deus que está na sua palavra. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é aquele que veio buscar-nos e veio buscar toda a sua criação, os homens que ele criara um dia, veio buscar e salvar, porque o desejo dele é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor, ele é o bem maior que eu e você podemos ter. Não há nada nesse mundo, absolutamente nada, que possa substituir essa grande verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo eterno, o Criador do universo, o Senhor de toda a vida, entrou neste mundo para nos buscar, porque nos amou e porque nos ama. E ele está no céu, está à destra de Deus Pai, e um dia virá para buscar a sua igreja. Portanto, o conselho que eu dou para você é: Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está com falta de paz?
vem a Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é uma paz diferenciada. Mesmo em meio a todas esse momento tão terrível que nós estamos enfrentando, mas nós temos a paz de Deus. É uma paz que invade a nossa alma. Nós não nos deixamos ser intimidados pelas circunstâncias, os momentos são difíceis, é verdade, mas se você confiar no Senhor, pode ter certeza que haverá uma paz que excede a todo entendimento. É a paz que vem de Deus. E com certeza Ele quer colocar isso no seu coração. Por isso, meu amado, por isso, meu amigo, nesta noite você tem a oportunidade. Está aqui um divisor de água. E esse divisor chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, nos dê uma semana abençoada. Eu quero, nesse momento, agradecer, queridos, por vocês estarem aí ouvindo, o tempo separado para esse fim, para ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer que é muito importante esse momento, e isso faz muito bem para todos nós. Queridos, nós precisamos orar. Não podemos tirar o nosso foco. Não permita que as más notícias, coisas que a gente lê nos jornais ou que a gente ouve, não se permita, não deixe que essas coisas venham tirar de alguma forma o seu coração, a sua atenção de Deus. Porque tudo isso vai passar, queridos. Isso é apenas um momento e tudo isso já estava e já está escrito na palavra do Senhor. Nós precisamos estar com os nossos olhos em Deus, porque mais cedo ou mais tarde o nosso Senhor virá para nos buscar e nós vamos estar então por toda a eternidade com o nosso Deus. E aí, queridos, não haverá mais choro, não haverá mais dor, somente a alegria de estar na presença de Deus num mundo bem melhor. É essa a nossa esperança, é essa a nossa confiança, é essa fé que nos invade a alma e nada nos tira isso, porque essa fé vem de Deus. Meu amado, feche os seus olhos aí onde você está. A gente vai estar orando nesse momento e vamos estar colocando a vida dos nossos irmãos, todos diante do Senhor. Você sabe, se você sabe de alguma pessoa que está passando por algum problema, apresenta ao Senhor. Você pode fazer isso. Nós temos a liberdade de entrar na presença de Deus e apresentar a Ele tudo aquilo que está no nosso coração. Saiba que há um Deus que está no céu e que está atento a tudo aquilo que nós falamos. Ainda antes da palavra vir na nossa boca, o Senhor já conhece, porque Ele é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas Ele deseja nos ouvir. E nós precisamos falar com Deus todos os dias. Na oração, nós recebemos a paz e o consolo que vem do nosso Pai eterno. Feche os seus olhos, meus amados, e vamos orar nesse momento, e vamos apresentar a Deus as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação. Nós precisamos orar pelo nosso país, queridos. Nós precisamos orar pelas autoridades. Nós precisamos interceder por este mundo, querido. Tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Não tire o seu foco dessa verdade. Tudo isso já está escrito. E isso deve nos colocar em alerta. Porque mais cedo ou mais tarde, a trombeta soará. E aí o nosso Senhor virá com grande poder e glória para buscar a sua igreja.
Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão precioso, Pai. Nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pela certeza da vida eterna, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por teu cuidado para conosco, Senhor. Tu és, Deus, a força da nossa vida. Nós somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, as necessidades dos nossos irmãos. Ó Deus, aqueles que estiverem passando por momentos difíceis, enfermos. Ó Deus, nós oramos e pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha com o Teu bálsamo, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja abençoando. Deus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos, aqueles que oram por suas famílias, pela salvação de seus filhos, Senhor, de seus esposos, das suas esposas, dos seus parentes. Ó Deus, nós colocamos isso diante de Ti, Senhor. Nós apresentamos tudo isso nas Tuas mãos. Estamos certos de que o Senhor está a nos ouvir. Pai, nós oramos por Tua igreja. Senhor, esteja nos fortalecendo, Deus, por esses dias, ó Deus, que estamos vivendo, Pai, todo esse tempo diferente, Deus, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tem todo o poder, e a vida dos teus filhos estão guardadas e sustentadas pelo Senhor, Pai. Essa é a nossa confiança. Sim, meu Deus, nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, por todos aqueles que, ó Deus, estão nos ouvindo nesse momento, que ainda não entenderam, ó Deus, essa verdade das Escrituras. Ó Deus, que os seus corações sejam tocados, Deus, pelo poder da Tua palavra, e que eles entendam que Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio buscar e salvar toda a humanidade, e o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Ó Senhor, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, guarda-nos, Pai, guarda-nos a todos, e que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê uma noite de paz, que o Senhor nos dê um novo dia, ó Deus, guardados por Ti, ó Deus. Nós dependemos de Ti, nós esperamos em Ti, e Tu és, Deus, a razão da nossa existência, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por esta noite. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Vocês estão aí? Dê um like aí para mim ver. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus queridos, e tenham uma boa noite a todos. Eu até pensei que tinha caído, né? Mas estou vendo aí um joia de todo mundo, estou vendo aí os comentários, Deli, Rayane, Ide, Fábio, Lenice. Queridos, muito obrigado, né? Eu agradeço, né? E agora, daqui a pouco, nós teremos aí mais um outro momento muito importante. Os jovens vão estar às 21 horas, né, também, e nós vamos estar juntos, né? Porque a gente tem tempo de sobra, podemos continuar aí interagindo uns com os outros, e é muito bom, né? A gente é um momento muito precioso. Queridos, Deus abençoe a todos. Eu amo todos vocês, né? Não vejo a hora mesmo de tudo isso passar e nós então nos reunirmos novamente no templo, né? É tão importante a nossa estar todos juntos. Isso faz muito bem para todos nós. Queridos, Deus abençoe a todos, e amanhã o pastor continua, né? Acredito que falando novamente sobre
Jesus lá em Jerusalém antes da sua morte. Ok, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais.